Olá, vamos para mais uma aula de metodologia do trabalho científico. Estamos agora numa segunda fase da nossa disciplina, em que estamos passando para aspectos mais práticos. O que é que eu estou dizendo? O que é que eu estou querendo dizer com aspectos mais práticos? Esse material que eu estou passando para vocês, que pode ser utilizado e deve ser utilizado na preparação dos artigos, na preparação do TCC de vocês, e a maneira como vocês vão extrair essas informações do documento que vocês estão lendo. Pode ser um livro, pode ser um artigo, pode ser uma revista, e vão pegar essas informações e aplicar no trabalho de pesquisa, né? Assim, vocês vão aprender a extrair desses documentos a informação e aplicar no texto de vocês. Vai servir para a minha disciplina, vai servir para o trabalho final, vai servir para a disciplina dos outros professores, então eu sugiro que vocês prestem atenção. Acho que umas duas assistidas de aula vocês vão conseguir absorver esse conteúdo e sempre vão utilizar do mesmo modo. Isso não muda, isso é o bom da metodologia, como eu já disse em aulas anteriores. E aqui eu quero já fazer um parênteses. Eu estava revisando o trabalho, o TCC de um aluno que vai entregar agora no meio do ano, né? Ele mandou o texto para mim, o texto está pronto, é um artigo pronto de 27 páginas e está bem construído, o trabalho até bem diferente, um pouco, gostei bastante do conteúdo. Agora, repetidas vezes o autor, o aluno no caso, faz afirmações categóricas a respeito de generalidades. Isso é um perigo e eu sugiro para vocês, eu dou essa dica para que vocês evitem fazer esse tipo de generalização. Tipo assim, na igreja brasileira, nos últimos anos, o uso da Bíblia tem diminuído cada vez mais. Para que a gente possa fazer uma afirmação dessa, a gente precisa ter dados. Nós precisamos ter uma pesquisa que tenha sido feita e identificou que, de fato, nos últimos anos, a utilização da Bíblia tem diminuído, quer no púlpito, por meio das citações só de teólogos, de filósofos, de psicólogos e tudo mais, e muito pouco conteúdo bíblico para ser utilizado na pregação, ou mesmo a membresia, não levando Bíblia, o que também precisa ser interpretado. Veja como são as coisas em ciência, né? Nós precisamos ter dados e precisamos interpretar os dados. Eu já até disse isso em aula anterior. Ter dados é uma coisa, interpretá-los corretamente é outra, né? O fato de as pessoas não levarem uma Bíblia física, né, um papel, capa e tudo mais, não significa que se esteja abandonando a utilização da Bíblia. Por quê? Porque hoje em dia nós temos a Bíblia no celular, né? Então, o fato de a observação a olho nu dar a entender que os membros já não levam mais a Bíblia, não se vê mais crentes com Bíblia embaixo do braço andando pela rua, isso não significa necessariamente que a utilização da Bíblia diminuiu, né? No celular, no iPad, no tablet, todas as pessoas podem ter uma, duas, três, dezenas de versões de Bíblia, ou seja, na prática podemos estar levando mais Bíblias para a igreja do que no passado, quando só levávamos um exemplar, né? Então, generalizações assim, a igreja brasileira não está mais assim, a igreja brasileira não faz mais aquilo, a igreja, né, os pastores, os ministérios, as igrejas. Então, muito cuidado com esse tipo de generalização. Prefira utilizar dados, ou se não, construa o texto de uma maneira diferente, né? É, vou dar um exemplo aqui grosseiro, né? Tem-se a impressão de que nos últimos anos, né, os cristãos já não frequentam a igreja, levando a Bíblia como no passado. Então, tem-se a impressão, você não está fazendo uma afirmação categórica, né? Os crentes não levam mais a Bíblia na igreja. Isso seria uma generalização, e toda generalização é burra, porque ela não expressa a verdade. Tem muita gente que ainda leva Bíblia de papel na igreja, né? Bíblia física, não só no celular, não só no tablet. Então, prefira um tipo de afirmação que não comprometa o seu trabalho. Por quê? Dependendo da afirmação que você fizer, é preciso ter uma pesquisa, algum dado, alguma informação, ou a citação de alguém que fez uma pesquisa e que deu essa informação. É alguém que tem uma informação mais privilegiada e colocou isso em uma obra, pode ser um artigo científico, um artigo de revista ou em um livro, e você está utilizando a informação daquela pessoa. Então você vai citar aquela pessoa para quê? Para ficar isento de algum tipo de acusação. Ah, o aluno tal da FAESP disse isso.
Não, estou dando FAESP porque é onde nós estamos, mas pode ser qualquer faculdade, qualquer universidade. Não se pode fazer generalizações, assim, afirmações generalizadas, né? Muito bem. Eu já falei, vou repetir, há duas coisas no trabalho que estão intimamente relacionadas, que é a chamada e a referência bibliográfica. A chamada, vocês lembram quando acontece a chamada? Em que momento do trabalho de vocês que a chamada aparece? É toda vez que você faz uma citação. Citação, nós temos dois tipos: citação direta, citação indireta. Citação direta é quando você menciona as palavras literais do autor que você utilizou. E citação indireta é quando você usa as ideias daquele autor, mas expressa essas ideias com as suas palavras. Quando a citação direta sempre vai entre aspas até 3 linhas. Acima de 3 linhas, tira as aspas, diminui um tamanho, um ponto no tamanho, dá um espaço de uma linha em branco, coloca um recuo de 4 centímetros, né, e diminui a entrelinha. Né, fica entrelinhas, em vez de ser 1,5, vai ser entrelinha simples. E aí você coloca lá a citação do sujeito. Quando termina a citação do sujeito, quer citação direta, quer citação indireta, terminou a citação direta ou indireta, vai aparecer, deve aparecer obrigatoriamente a chamada. Então, o que é a chamada? Vou passar um slide à frente e depois eu volto nesse. A chamada é isso aqui, ó. Tá lá um exemplo. No texto, né? A chamada pandetística havia sido a forma particular pela qual o direito romano fora integrado no século XIX na Alemanha em particular. Fecha aspas. Então, começou a citação direta em pandetística e terminou a citação direta em particular. Ponto final. Abre aspas aqui, abre parênteses, melhor dizendo. Aí começa a chamada. Então vem lá, Lopes é o sobrenome do autor, de onde eu tirei essa citação, vírgula, o ano da publicação da obra, vírgula, o número da página onde essa citação está. Então, fecha parênteses. Então, isso aqui é uma chamada. Nós chamamos isso de autor-data. Chamada autor-data. Porque coloca o sobrenome do autor, a data da publicação da obra, ou seja, o ano em que o livro foi publicado, livro ou artigo, não importa, e a página de onde eu extraí esta informação. Então, veja lá, tem uma citação direta, terminou a citação direta, vem a chamada. Ok. A chamada chama alguma coisa, ok? Isso é óbvio. Está chamando uma informação adicional mais completa. Essa informação adicional mais completa vai aparecer por completo lá no final do seu trabalho, nas chamadas referências bibliográficas, ok? Lá nas referências bibliográficas, você vai colocar os dados completos da sua chamada, ou seja, da obra de onde você extraiu a sua informação. Lembrando, na aula da semana passada, eu mostrei para vocês praticamente todo o livro bem organizado, bem publicado, ele tem uma ficha catalográfica. Em geral, essa ficha catalográfica vem na página 4, é a página que não tem numeração, mas você abriu a capa do livro, página 1 virou 2, 3, 4. Quarta página do livro, tem lá, deve ter uma ficha catalográfica, de onde você pode extrair todos os elementos para montar a sua referência bibliográfica. E aí, repito, toda vez que for consultar uma obra e você for utilizar alguma frase dessa obra, já aproveita e extrai dela os dados para você montar a sua referência bibliográfica. Não deixe isso para depois, porque senão depois você tem que ficar lembrando de onde você extraiu aquela informação, tem que procurar esse livro, às vezes foi emprestado, às vezes pegou na biblioteca, e aí você vai precisar voltar ao seu trabalho para tirar uma informação que você poderia ter tirado já de primeira linha, porque estava com a obra na mão. Então, lá na ficha catalográfica, você vai encontrar as informações que você precisa para montar a sua lista de referências bibliográficas. E sempre apresente-as em ordem alfabética. Quando for terminou o trabalho, revisa para ver se se as suas referências bibliográficas estão em ordem alfabética, tá bom? Bom, então tem lá Lopes, o sobrenome do autor que estava já na chamada, tá lembrado? A chamada aparece onde? No corpo do seu texto, no corpo do seu artigo. Lá faz a chamada para no final aparecer a informação completa nas referências bibliográficas. Então tem lá Lopes, vírgula, Lopes sempre em letra maiúscula, ou seja, o sobrenome sempre em letra maiúscula, já está
essa informação do qual é o sobrenome principal dele já está na ficha catalográfica do livro que você está consultando, tá bom? Então, o primeiro sobrenome dele é sempre em letra maiúscula, vírgula, o restante do nome, né? José Reinaldo de Lima. Então, é José Reinaldo de Lima Lopes. Então, o último sobrenome é que usa na chamada e ele é usado para fazer a ordem alfabética nas referências bibliográficas. Esse é o nome do autor. Bota um ponto lá. Aí vem o nome da obra. E esse nome da obra sempre é em negrito. A letra fica mais cheinha, mais gordinha, né? O Direito na História. Esse é o título do livro do José Reinaldo de Lima Lopes. Então, O Direito na História. O título da obra sempre em negrito. Ponto final de novo. Não é vírgula, não é ponto e vírgula, não é florzinha, não é nada. É um ponto final. Aí vem a cidade da publicação, então São Paulo. Aí entra 2 pontos, né? Entram 2 pontos. O nome da editora, Max Limonade, vírgula, e o ano da publicação. Ponto final. Tá bom? Então, veja aí, essa é a informação completa da referência bibliográfica. E dela você extrai a informação da chamada. Muito bem. Sobrenome, a data, que é o ano 2000, e o número da página. O número da página nunca entra nas referências bibliográficas. Tá legal? Nunca entra. Só tem uma exceção que eu já vou dizer qual é. O número da página entra lá na chamada, no meio do seu texto. E a chamada, como ela acontece? Entre parênteses. Terminou a citação, abre parênteses, autor, o sobrenome dele em maiúscula, vírgula, o ano, vírgula, o número da página. E é P ponto, espaço, o número da página. Não é PGS, não é PS, não é PP, ok? É só P. P ponto, dá um espaço no teclado, número da página, fecha parênteses. Essa é a chamada. E lá nas referências bibliográficas, você só vai colocar o restante das informações da obra. Há uma exceção em que se aparece o número de páginas. É quando você está fazendo referência a um capítulo de um livro, dentro de uma obra, né? Ou a um artigo que foi publicado em uma revista científica. Uma revista científica tem vários artigos, veja a revista da FAESP, tem vários artigos. Então você vai dizer: olha, o artigo do professor Paganelli, eu vou publicar um agora, sobre os valdenses. A história dos valdenses vai sair na próxima revista da FAESP. Então você vai fazer referência a esse artigo. Estou dando um exemplo, né? Então você vai colocar lá Paganelli, Magno P, Paganelli, Magno, ponto final. A história dos valdenses, em negrito, ponto. São Paulo, 2 pontos. Revista Teológica, que é da FAESP, vírgula, 2022, vírgula. Aí vai colocar P, ponto, da página tal até a página tal. Vamos imaginar que é da página 30 até a página 40. Então, nesse caso específico, eu não sou o autor de toda a revista, como é o caso do José Reinaldo aqui, ele é autor de todo o livro, O Direito na História. No caso dessa citação, desse exemplo que eu estou dando, eu sou autor apenas de um artigo sobre os valdenses, que nesse exemplo você está citando. Então, nesse caso, você vai mencionar a primeira e a última página em que o meu artigo aparece dentro daquela revista. Fora isso, não usa numeração de página nas referências bibliográficas. A numeração de página aparece apenas na chamada. Se você respondeu isso, parabéns. Eu vou continuar com alguns exemplos aqui, mas eu quero dar um outro exemplo aqui do primeiro slide. Uma outra maneira de fazer aparecer a chamada dentro de um artigo, um TCC, por exemplo, é quando você menciona o nome do autor pela primeira vez. Então vamos lá. Por obra do texto. Em teatro aberto, você está fazendo uma citação de uma obra. O nome da obra qual é? Teatro aberto, é o nome de um livro. Então aí você pode colocar entre parênteses o número, o nome, o ano da citação, o ano daquela citação que você está fazendo. Você está fazendo menção a uma obra chamada Teatro Aberto e ela foi publicada em 1963. Então você coloca lá o ano para indicar já. Mas não vai colocar a página? Não, porque você não está fazendo uma citação de um texto lá de dentro. Você está fazendo uma citação genérica sobre a obra. Veja lá, em Teatro Aberto, relata-se a emergência do teatro do absurdo. Ora, o livro todo trata disso, então você não vai colocar numeração de página porque está dizendo, olha, aquela obra fala desse assunto de maneira geral, ok? Então você só coloca o nome da obra, já está lá, e coloca o número do ano da publicação.
Pode acontecer também de você citar um autor pela primeira vez, no caso ali, Teatro Aberto, foi a citação de um livro. Pode acontecer também de você mencionar um autor. Quando você mencionar o autor, você pode já colocar a sua chamada. Então, vamos lá. Segundo Moraes, aí já colocou o sobrenome do cara, do autor, então você abre parênteses e coloca o ano da publicação e o número da página que você vai citar. Né? Aí fecha parênteses. Nesse caso, não precisa ser em maiúsculo o sobrenome dele, porque você está seguindo o padrão do texto que você está escrevendo, né? Mas o restante das informações precisa constar. Uma alternativa seria você, segundo Moraes, assinala, tá lá, a presença de concreções de bauxita no Rio Cricom. Fecha aspas. Veja lá, a citação está entre aspas. Uma alternativa seria colocar toda a chamada no final da citação, tá certo? Fechou a aspa depois do Rio Cricom, aí vai, abre parênteses, Moraes, em maiúsculo, vírgula, 1955, vírgula, página 32. Então, você tem essas duas alternativas. O mais comum é, de fato, a segunda opção, em que você coloca autor, data e página no final da citação. Mas essa também é uma opção que a pessoa tem. Quando se acontecer de você pegar aí autores com sobrenomes diferentes, sobrenomes iguais, mas são obras diferentes, então é preciso tomar atenção aí com algumas coisas. Por exemplo, Barbosa, C, 1958, ou Barbosa, Cássio, 1965. Outro exemplo da Barbosa, O, né? Que é o primeiro nome dele, 1959, ou Barbosa, Celso, que é o outro autor que também chama Barbosa, então para não haver coincidência, você coloca um dos nomes por extenso, tá certo? Então, no caso de cima, o Cássio ficou por extenso, e no caso de baixo, o Celso ficou por extenso. Todos eles são Barbosa, e o ano também não precisa ser igual. Se você pegar sobrenomes iguais do mesmo autor, vamos supor, você vai citar várias obras de Armínio, vai citar várias obras do pastor Wilson, o Elias Torralbo, por exemplo. Então tem lá o artigo dele, o TCC dele, o livro que ele publicou pela CPAD, é tudo Torralbo. Então, o que você vai colocar? Vamos imaginar que ele lançou duas obras no mesmo ano. Então, vai colocar lá, no ano 2000, um exemplo. Então, você vai mencionar as duas. Agora, como é que vai distinguir uma da outra? Então, você coloca lá, Torralbo, 2000A, o número da página de onde você extraiu a citação. Na outra, você coloca o quê? Torralbo, 2000B e a página de onde você extraiu a citação. Então, sempre faça essa diferenciação. Coloca isso na chamada, o ano com a letra A, o ano com a letra B, e não esqueça de fazer isso lá embaixo nas referências bibliográficas, porque senão não adianta nada colocar uma distinção com A e B e C lá na chamada, se quando eu chegar na referência bibliográfica, eu não sei qual é a obra a que você está se referindo. Afinal de contas, as duas foram mencionadas e as duas foram publicadas no mesmo ano. Tá joia? Vamos em frente aí. Qual que é o próximo slide? Diversos documentos do mesmo autor. Tá, já dei esse exemplo, vou pular então. Eu só estava ampliado aqui. Vamos para mais um exemplo aqui, ó. No texto. Bobbio, aí um exemplo igual àquele que eu já mencionei, né? Abre parênteses, faz a chamada, 1995, página 30, fecha parênteses. Com muita propriedade nos lembra, ao comentar esta situação, que os juristas medievais, segue o texto, fecha aspas. Terminou, fecha aspas. Isso aparece, então, na chamada. O sobrenome do sujeito está lá, está em minúscula, por quê? Porque está no corpo do texto, não está entre parênteses da chamada. Se tivesse entre parênteses, seria Bobbio, com letra maiúscula toda. Lá nas referências bibliográficas, Bobbio, aí sempre com letra maiúscula, tá? Vírgula, Norberto, ponto final, o título em negrito, né, o positivismo jurídico, lições de filosofia do direito, ponto, a cidade da publicação, São Paulo, 2 pontos, ícone, que é o nome da editora, vírgula, o ano da publicação. Veja como repete, é sempre o mesmo modelo, sempre o mesmo padrão. Então você tem que ter informação do autor, quem é, o título da obra, a cidade da publicação, a editora da publicação e o ano da publicação. 5 informações basicamente constituem uma referência bibliográfica.
há casos em que aumenta. Por exemplo, se você tiver uma obra traduzida, às vezes você coloca a tradução. Aí coloca o positivismo jurídico, lições de filosofia do direito, vírgula, trad, abreviado, tradutor, abreviado, e o nome do tradutor. Se é uma segunda edição, 10ª edição, 20ª edição daquela obra, pode colocar também depois uma vírgula, 20ª ED, de edição. ED, ponto final, ok? É uma informação adicional. Geralmente se coloca, é importante. Porque geralmente de uma edição para outra pode haver alteração no texto. Então é importante saber qual edição foi utilizada no seu trabalho, tá bom? Vamos mais um pouco? Estamos quase terminando. Merian e Caffarella, abre parênteses, 1991, é uma coautoria, né? São dois autores da mesma obra. Observam que a localização, veja, uma citação indireta, não tem aspas, né? Eles observam que a localização de recursos tem um papel crucial no processo de aprendizagem autodirigida. Não tem aspas, é uma citação indireta, mas precisa dar referência. Não dou a página por quê? Eu estou fazendo aqui uma afirmação generalizada da obra do autor. Então, por isso eu não cito a página, mas preciso citar o nome do autor e o ano da publicação. Nas referências bibliográficas, Merian, vírgula, S, que é o primeiro nome, ponto e vírgula. Então, quando tem autoria, coautoria, separa-se com ponto e vírgula. Caffarella, vírgula, R, ponto final. Ok? Acabou as informações do autor, ponto final. Aí vem letra maior, negrito, né, porque é o título da obra, Learning in Adulthood, a Comprehensive Guide, ponto final. Então, título em inglês, está lá, não vai colocar em itálico, não precisa, só coloca em itálico palavras estrangeiras quando estão no texto. Ponto final, a informação da obra acabou. Agora vamos para a informação da publicação. São Francisco, a cidade, lá na Califórnia, 2 pontos, José Bass, o nome da editora, vírgula, 1991, o ano da publicação. Então, informações de autor, informações da obra, informações da publicação. São 3 bloquinhos. Cada vez que você termina um bloquinho desse, ponto final. Por que eu estou insistindo nisso? Porque muitos alunos colocam vírgula. Vão terminar a informação ponto e vírgula, ou só vírgula, mas não é assim. Você coloca ponto e vírgula para separar autor de autor e, às vezes, para separar a informação da obra, como eu disse aí, Learning in Adulthood, ponto e vírgula, trad, né? Eu falei agora há pouco que era vírgula, mas você pode colocar ponto e vírgula, trad, do tradutor da obra, ponto e vírgula, o número da edição, tá bom? Desculpa, eu cometi um erro há pouco, corrigindo agora. Vamos para mais um exemplo. No texto aparece assim: de fato, o semelhante equacionamento do problema conteria o risco de se considerar literatura meramente como uma fonte a mais de conteúdos já previamente disponíveis em outros lugares para a teologia. Abre parênteses, Joshua, ponto e vírgula, Metz, vírgula, 1976, vírgula, página 3. Então, tem uma coautoria, separa por ponto e vírgula, todos os sobrenomes em letra maiúscula, o ano da publicação e o número da página. Isso no corpo do seu texto, né? Então tem lá a chamada, observe que está entre parênteses, e nas referências bibliográficas, mesmo modelão. Joshua, vírgula, Jean-Pierre, ponto e vírgula, Metz, vírgula, Johann Baptiste, ponto. Aí vem lá, editorial, teologia e literatura. Veja que aqui tem uma informação diferente, isso aqui é uma revista, tá? Então, editorial é a seção dentro da revista, o título dessa seção é Teologia e Literatura, ponto. Ou seja, esse editorial está em qual obra? O nome da obra é Concilium. Então, a obra principal é que vai em negrito, nesses casos. O editorial é como se fosse um artigo dentro dessa revista. Então, ele não leva negrito. O que leva negrito é sempre a obra principal. Tá? Então, o título da obra principal, que é uma revista, é Concilium. E ela que vai em negrito. Então, eu coloco ou seja, o editorial Teologia e Literatura está dentro dessa obra, está né, concílio. Aqui tem um errinho, aqui depois de concílio deveria ser ponto final, não vírgula, tá bom? Então está corrigido aí. Petrópolis, e não tem o ano, não tem a publicação, né? Então, volume 115, número 5, página de 2 a 5. Tá lembrado que eu falei a respeito do artigo dentro de uma revista agora há pouco? Né? E o ano 1976, que aqui deveria também estar errado. Deveria estar... eu copiei a informação da própria revista, e da própria revista estava com erro, né?
O certo seria o ano primeiro e o número da página depois. Então, é norma da BNT, né? Então, a revista fez errado. Eu copiei, colei e não prestei atenção. Vamos lá, mais um, para a gente encerrar. Então, aqui é um outro tipo de publicação também, tá? No texto aparece lá, a IES, ou seja, Instituição de Ensino Superior, as IES implementarão mecanismos democráticos, legítimos e transparentes de avaliação sistemática das suas atividades, levando em conta seus objetivos institucionais e seus compromissos para com a sociedade. Fecha aspas. Abre parênteses, né? Anteprojeto, lá tudo em letra maiúscula, como se fosse o sobrenome da pessoa, reticências. Já vou dizer por que tem reticências. Isso aqui é um caso raro, mas fiquem sabendo já para vocês terem uma noção. Vírgula, o ano da publicação, vírgula, P ponto, espaço, número 55 é o número da página. Fecha parênteses, terminou a chamada. Facinho, né? Então, lá nas referências bibliográficas, lá embaixo, vai entrar anteprojeto, ou seja, como apareceu lá na chamada, anteprojeto em maiúscula, repete nas citações. Se fosse o sobrenome de alguém, é a mesma coisa. Em maiúscula lá dentro de parênteses e maiúscula nas referências bibliográficas. Anteprojeto de lei. Então, entendeu agora por que das reticências lá em cima? Para não ficar escrevendo anteprojeto de lei. Já tem um palavrão aí, não precisa acrescentar outro, né? Então, o de lei aparece em minúsculo aqui, como se fosse o nome, o primeiro nome da pessoa, só que sem a separação da vírgula. Estudos e debates é o título da obra, né? Então vai em negrito, ponto final. Brasília, Distrito Federal, né? Número 13, página 51 a 60, janeiro, né? Ano 1987. Tá joia? Bom, esse último exemplo, esse penúltimo exemplo de revista, quase não vão usar, a maior parte deles vai ser assim ou assim, basicamente assim. Vocês vão fazer mais revisão da bibliografia, que é o que mais se faz em teologia, em bacharel em teologia, que é a revisão da bibliografia, né? Montar o seu artigo, montar o seu TCC, a partir de obras que vocês vão ler. Essas obras são livros de teologia, livros de comentário, algumas vezes citam algum devocional, coisa do tipo, né? Então, vocês vão, batam mais nessa tecla aqui, vocês fixem esse modelo, né, autor, ano e data, autor, ano e página, porque é o que vocês devem utilizar muito mais do que qualquer outra citação. Mas, se precisar de outras, recorram aqui a essas aulas, voltem a essas aulas. Eu penso que no final eu vou compartilhar também o texto, né, com conteúdo desse material que eu estou dando, para que vocês talvez possam fazer uma consulta mais rápida e resolver o problema, tá bom? Então, tá dado aí o conteúdo sobre citação, como fazer citação. Toda vez que for fazer um artigo, um resumo, qualquer trabalho acadêmico, vocês vão usar esse mesmo modelo. Não precisa ficar desesperado, veja como é simples. Vai na página 4, pega as informações lá, já abre o seu arquivo, coloca elas, coloca a citação que você está fazendo, sempre entre aspas, separando a informação que você está colhendo. Eu faço isso nos meus fichamentos. Quando é a citação de alguém, eu estou montando um arquivo lá do Word, estou lendo um livro, vou usar aquilo para um outro trabalho. Então, eu abro o arquivo do Word, coloco as informações bibliográficas e abro aspas, o texto da pessoa, fecha aspas. Se eu já tenho alguma ideia na hora e quero escrever essa ideia para não perder, aí eu faço a digitação lá e coloco eu, dois pontos, e digito aquilo que eu pensei, a partir da reflexão que eu fiz sobre aquela pessoa. Então, o que tiver entre aspas é aquilo que eu copiei do trabalho do sujeito. O que não tiver entre aspas é meu mesmo. Então, esse trabalho eu posso copiar e colar no meu trabalho, né? E não vai ter problema nenhum. Não tem que fazer citação minha. O trabalho é meu mesmo. Né? Então, fica a dica para vocês, né? Sempre que fizerem uma citação, abra um arquivo lá, copie, pega uma obra. Vou usar o fulano de tal, né? Já dei aula sobre fichamento, né? Então, faça aquilo lá. Pega as referências bibliográficas, já começa o arquivo com essas referências. Cite o autor e coloque as suas ideias. Vai montando aí abre uma pastinha, coloca todos os fichamentos que vocês forem fazendo. Quando chegar lá no final do curso, fica muito mais fácil escrever o seu TCC, né? E não tem que ficar voltando atrás, procurando o livro, digitando. Então, já vai preparando isso. É uma dica, né, para facilitar o trabalho aí, porque lá na frente vocês vão ter mais carga de leitura, mais provas para fazer. Então, à medida que vai desenvolvendo o seu trabalho, vai fazendo paulatinamente para não ficar com sobrecarga de trabalho, acúmulo de trabalho no final do seu curso. Tá joia? Muito bem. Então, vencemos mais uma etapa. Na próxima aula vamos avançar mais um pouco. Eu sugiro que vocês já habituem-se a fazer esse exercício.
extraiam dos livros que vocês estão lendo, já procurem lá se familiarizar. Sempre que pegar um livro, vai na página 4, veja lá a ficha catalográfica, as informações que estão lá, veja quem trabalhou na obra, quem fez tradução, revisão, diagramação, capa, né? Esse é o nosso mundo, o mundo das informações, né? E vocês têm que se familiarizar com eles, tá bom? É isso aí. Um abraço e boa semana para todos.